Lucas capítulo 24, os versículos de 1 a 12. Lucas 24, de 1 a 12. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os pares. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Aleluia. Glória a Deus. Quando a dor é maior que a fé. Essas mulheres acompanharam todo o processo. Elas com certeza assistiram todo o processo que fizeram com Jesus, de trocarem por Barrabás, de baterem nele, de levarem ele pro Gólgota, de colocarem ele lá crucificado, e elas aguardaram até o último suspiro do mestre. Com certeza elas acompanharam o cortejo, né? José de Arimateia pega o corpo, outros ajudaram, enrolaram o corpo de Jesus, levaram lá para o sepulcro e colocaram, e elas ali assistindo, viram fechar as portas, viram rolar a pedra, e foram embora, já pensando, domingo nós temos que voltar. Mas entre a sexta-feira e o domingo, estava o sábado. E o sábado, para o judeu, é o dia santo. O sábado para eles faz toda a diferença, é um dia separado. É o dia em que eles vão à sinagoga, à igreja deles. É o dia em que eles não trabalham, é o dia que eles dedicam só ao Senhor. Mas aquele sábado teve um gosto muito ruim. Eu acredito que aquelas mulheres naquele sábado não tiveram alegria de acordar. Se foram à sinagoga, foram agora pela questão da obrigação, foram agora porque tinha que ir, porque não tinham mais o verbo vivo. Na palavra de Deus você vai encontrar algumas vezes eles dizendo assim: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Falando de Jesus. Vai encontrar eles dizerem assim: ele falava como quem vive isso. Você vai encontrar dizendo que Jesus é o verbo vivo. As pessoas então ouviam Jesus e tinham prazer de ouvir Jesus. Era diferente. A religião agora se tornara um relacionamento.
Aquelas pessoas gostavam de estar com Jesus e ouvir Jesus falar. Era um relacionamento. Mas com a morte dele e a dor tão forte, para aquelas mulheres voltou a ser pesado. Voltou a ser ruim. Voltou a ser um dia de sacrifícios. Talvez você carregue esse peso. Talvez Jesus, em algum lugar da sua caminhada, morreu. E para você vir à igreja é uma luta, é uma dificuldade, não tem alegria. Você pensa que tem que vir, porque você não tem um relacionamento com Jesus. Você precisa ter um relacionamento. Isso faz toda a diferença. O sábado, para aquelas mulheres, se tornou um dia, voltou a ser um dia apenas de rituais. O culto não pode ser um ritual. O culto não pode ser um mero dever. Se você o tem como um dever, tem que ser um dever prazeroso, gostoso. Eu tenho prazer, eu tenho o dever de estar na casa do meu Deus, mas esse dever me dá prazer, porque eu vou encontrar meus irmãos, eu vou encontrar o meu Redentor, o meu Senhor, eu vou andar com Ele, eu vou caminhar nas palavras dEle. Essas mulheres devem ter tido o pior sábado da sua vida, por perder o Mestre, pelo seu Senhor não estar mais próximo, por parecer que tudo aquilo que Ele falou não era real, e elas mesmo esqueceram disso, que é a segunda coisa que eu quero falar com você hoje. Quando a dor é maior que a fé, você anula a expectativa do milagre. Quando a dor é maior que a fé, você anula a expectativa do milagre. Porque se essas mulheres estivessem com o coração cheio da palavra de Deus, elas viriam o seu mestre morrer, mas o seu coração ia bater numa expectativa de que o domingo ia chegar. Amém? O domingo vai chegar e o meu Redentor vai se levantar, porque Ele disse que Ele iria morrer, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou isso. E os anjos, esses varões que estavam à porta, quando elas chegaram para cumprir um ritual a um defunto, disseram isso para elas. Elas vieram para cumprir um ritual com um defunto, uma pessoa comum. Vamos lá, vamos perfumá-lo, vamos enrolá-lo de novo, melhor, vamos deixá-lo bonito, porque nós o amamos. Enquanto a sua vida, enquanto em vida, ele foi o nosso mestre, mas agora morreu. Vamos lá prestar nossa última homenagem, vamos lá. Elas se esqueceram das palavras que um dia ardiam no seu coração. Elas se esqueceram da palavra que o mestre disse: vai acontecer, eu vou morrer. E os discípulos também já tentaram antes: mestre, não. E ele disse: assim convém, não me impeçais, eu preciso fazer isso. Elas se esqueceram. Nós corremos esse risco de esquecer as palavras que o Senhor já ministrou ao nosso coração. E muitas vezes, pela dor, pelo medo, pela angústia, nós anulamos a expectativa de um milagre. O coração delas precisava estar dizendo: o domingo vai chegar, o meu Senhor vai se levantar, Ele vai ressuscitar. Nada disso aconteceu, até os anjos, aqueles varões, dizerem: olha, lembra-se do que Ele falou? E aí, como que num estalo, elas falaram: é verdade. É verdade. Mas quando a dor é maior que a fé, ela anula essa expectativa. Você vai sofrer. Eles passaram o sábado sofrendo, e uma dor terrível.
Eu nunca perdi alguém próximo da minha família. O mais próximo que eu sei que eu perdi foi uma avó e uma tia, mas eu não convivi com elas. Então eu vi o meu pai chorar por elas, mas eu não tive nenhum sentimento por elas. Eu tive pelo meu pai, que chorava. Mas eu acredito que aqui hoje, vários já devam ter chorado por alguém muito próximo. Alguém aqui já chorou? E essa dor de perder, de saber que acabou, de que você não vai mais ouvir essa pessoa, o conselho, a risada, não vai ver aqueles olhos brilharem, não vai ter mais aquele abraço. Isso muitas vezes dói. Muitas vezes dói. E eu sinto a dor de alguns irmãos. Há poucos dias atrás o Elton postou, né, Elton? O seu irmão também fez 1 ano, né? O Carlos. A Neia postou também essa semana, a mãe também fez 1 ano. A gente consegue assimilar um pouco dessa dor. Mas só quem passa por ela consegue saber disso. E aquelas mulheres entraram tanto nesse casulo da dor, que fugiu delas a expectativa da ressurreição. Às vezes você entra tanto na sua dor, que alguém diz, creia em Deus, e você diz, não consigo. Superar uma traição, a pessoa entrou tanto naquela dor da traição, que ela não consegue dizer, eu perdoo. Nós vamos recomeçar o casamento, nós vamos recomeçar a nossa amizade. Há uma assinatura, você vai ser demitido. E a pessoa entra tanto naquela dor, que não consegue dizer, mas Deus pode mudar isso. Um diagnóstico médico, que chega e diz, é câncer. E a pessoa entra nessa dor, que diz, eu vou morrer. Você diz, creia, Deus pode fazer um milagre, Deus pode te curar. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando a dor é maior do que a fé, ela anula essa expectativa. E aí a pessoa sofre, porque ela não tem a expectativa da melhora, da restauração, da cura, da recontratação, da aprovação num vestibular, num concurso. Porque ela diz, eu já tentei tantas vezes, tantas coisas, e nunca consegui. Não vai ser dessa vez. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Para dizer para você, creia, né? Tenha expectativas. Tenha a expectativa do milagre. Qual é o seu problema? Tenha expectativa do milagre de amanhã. Sim, pode ser amanhã, amém? Pode ser hoje, amém? Mas a fé tem que superar a dor. A fé tem que ser maior do que o medo. A fé tem que gritar mais alto do que todos os temores da sua vida. Você tem que dizer, eu creio. Eu creio. Ninguém nunca conseguiu, mas eu creio. Ninguém nunca fez, mas eu creio. Você não tem qualificação, mas eu creio. A expectativa. Um rei pagão teve que, pela sua palavra, lançar Daniel na cova. E ele não dormiu à noite. A expectativa dele era de um milagre do Deus de Daniel. E na manhã seguinte, cedinho, ele corre na cova e grita ali, Daniel, por um acaso o seu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel diz, vive, ó rei, para sempre.
o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus pode fechar a boca dos leões que estão tentando te tragar. Mas você tem que ter a expectativa. Você tem que crer. Você tem que olhar para o teu filho com uma expectativa. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por mais que todo mundo diga, esse menino não vai dar em nada. Você já tentou, ele não quer saber de nada. Mas você tem que olhar com os olhos daquele que olha para o seu Redentor. O meu Redentor ressuscitou para me ensinar que eu tenho que ter as expectativas. Eu posso passar por uma noite ruim. O salmista já falou isso. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma expectativa de que o Senhor está comigo. Eu vou sair lá do outro lado. Eu vou sair lá do outro lado. E quanto mais você trabalha a sua fé, você passa a viver sob a expectativa de que cada dia é um dia de milagre de Deus. De que cada situação tem um milagre de Deus. Aquela mulher, de repente, aquelas mulheres de repente, ao ouvirem o anjo, aqueles varões, elas disseram, é verdade, vamos salvar os outros. Vamos lá trazer a boa notícia. O milagre aconteceu, o nosso Redentor está vivo, o nosso Senhor ressurgiu. Assim como Ele falara, Ele fez. E ela encontra os 11, iguais elas estavam, cabisbaixo, tristes, desanimados, sem expectativa alguma, quem sabe já pensando, tenho que voltar para minha velha vida. Não tem mais nada de novo nisso. Acabou. E elas chegam trazendo essa boa notícia. Não acabou, é apenas o começo. Amém? A boa mensagem para você é que não acabou. Eu não sei qual é a sua dor hoje, mas não acabou. É o começo. É o começo. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus para que você cresça nesse milagre. Tudo pode mudar se a sua fé for maior do que a sua dor, for maior do que os seus sentimentos. Tudo pode mudar. Até que Pedro, de repente disse, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder, eu vou lá, eu vou ver. Eu não estou acreditando nessas mulheres, mas eu vou lá. Pedro levanta e corre para o sepulcro. E constata o que elas já tinham visto. É verdade, o meu Jesus ressuscitou. E agora, todos voltam a ter aquele brilho no olhar. O mestre vai encontrá-los logo mais. Daqui a pouco o Senhor Jesus se encontra com eles, para selar de vez toda a dúvida, acabar com ela, aniquilar a dúvida. Eu poderia perguntar, e vou perguntar para você, qual é a sua dúvida? Qual é o seu temor? O que é que você tem a perder? Eu estou dizendo para você, creia, o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tudo. O meu Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. O que é que você tem a perder? Em quantas portas você já bateu? Mas nessa porta você não precisa bater, ela já está aberta. E você não vai encontrar nada, porque o Redentor não está mais ali. Ele está aqui. Ele está aqui.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O sábado passou. A agonia, a dor, o rito, a carga. Está pesado? Está sem graça? Está desanimador? É porque você está com a sua mente, com o seu coração, olhando para aquele Jesus da cruz. Ele morreu. Se você não vê alegria em andar com Deus, em caminhar com Deus, se você não vê propósito, se você não vê objetivos nisso, se você não tem um alvo nessa caminhada, é porque os seus olhos ainda estão fitos naquele Jesus que foi crucificado, foi colocado num sepulcro, uma pedra se rolou e fechou ali, e tudo acabou. Jesus está guardado aonde? Aonde você deixou Jesus guardado? E aí está sofrendo. Jesus ficou guardado numa tradição. Jesus ficou guardado num livro preto chamado Bíblia, fechado, encostado, empoeirado lá no canto da sua casa. Jesus ficou guardado num mau testemunho de um amigo seu que diz que é cristão, e você disse: olha, esse Jesus que fique para lá junto com esse cara. Mas Jesus não está lá, Jesus está aqui. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faça como Pedro. Há poucas horas antes, 72 horas, um pouco mais, 80 horas, Pedro estava negando Jesus. Agora ele ouve dizer que esse mestre ressuscitou. Ele tinha esquecido que Jesus havia dito a ele próprio que ele iria negá-lo. E negou. Mas agora ele diz: eu vou ver essa história de perto. Eu quero convidar você a ver essa história de perto, a caminhar com Deus, a se entregar a Ele e dizer: Senhor, eu não tenho nada a perder. Eu quero saber se Tu és real. Eu quero experimentar isso que todo mundo fala. Eu não sei qual é a sua dor, mas não deixe ela ser maior do que a sua fé agora. Que ela venha anular a expectativa do seu milagre, a expectativa da melhora, a expectativa dos alvos, a expectativa de um direcionamento, de uma posição na vida, de um andar com Deus. Pai querido, que a Tua palavra, nessa noite, ao relembrar esse episódio lindo da nossa história, que faz toda a diferença, a ressurreição do nosso Senhor, que essa história venha trazer aos corações as lembranças de tudo que o Senhor já ensinou a eles, de tudo que o Senhor já falou a eles, o Senhor já deu a eles. E que por algum momento eles pensaram que o Senhor estava morto, que o Teu Filho Jesus estava morto. Mas hoje Jesus ressuscita nesses corações. O medo perdeu para a fé. O medo ficou menor do que a fé. E a fé está movendo todas as circunstâncias e situações dessas vidas. Que o Senhor comece a aquecer o coração de cada um aqui. Como o Senhor Jesus, enquanto falava, aquecia o coração daqueles homens que estavam indo para Emaús.
caminhando com Jesus e não o reconheceram, mas os seus corações ardiam ao ouvir a palavra do Senhor. Que nessa hora, os corações comecem de novo a arder de paixão pelo Senhor, a arder por uma expectativa, a arder por uma resposta, e a resposta é o Senhor Jesus. Não há outra resposta senão Jesus Cristo, o Salvador. Que a fé, que a coragem seja maior que o medo, seja maior que a dor. Em nome de Jesus. Amém. Eu só queria conhecer você que fez dessa oração a sua oração e de dizer assim: o meu coração se encheu de expectativas de novo. O meu coração venceu a dor, venceu o medo. Com Jesus eu vou mudar, eu vou andar, eu vou recomeçar a minha caminhada. Há alguém nessa noite que gostaria de dizer: eu quero andar com esse Jesus ressurreto. Há alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão, de dizer: eu vou andar com Jesus. Se você toma essa decisão, eu queria que você ficasse de pé onde você está, dizendo: eu quero isso para a minha vida. Esse Jesus, não o Jesus da cruz, mas o Jesus que ressuscitou. Há alguém que gostaria hoje de tomar essa decisão, de deixar a fé ser maior do que o medo, do que a dor? Deus abençoe. Há mais alguém que queira dizer isso? Eu quero que a minha fé seja maior do que tudo. Há mais alguém? Eu quero orar com você. Experimente hoje, com o domingo de Páscoa, o dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, que a sua vida seja uma nova vida também. Há alguém que gostaria de hoje fazer desse dia um marco na sua vida, dizendo: eu quero esse Jesus que muda a circunstância. Eu acordei hoje com um dia cheio de dor, com um dia cheio de tristeza, com um dia cheio de medo, e essa noite tudo isso foi embora, porque eu deixei Jesus entrar no meu coração. Há alguém que gostaria de fazer isso, de declarar isso publicamente? Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de declarar isso publicamente? Deus abençoe. Há mais alguém? Um convite de Deus para você. Há mais alguém? Nós vamos orar. Vocês podem vir à frente para a gente orar junto? Vocês podem vir? Pode vir? Chama alguém para vir com você, se você quiser. Diga: olha, vem comigo, né? Vamos comigo. Vamos ficar de pé todos. E se você deseja também isso, pode sair do seu lugar e vir. Pode sair do seu lugar e vir. E dizer: eu também quero que a minha dor, que o meu medo seja menor que a minha fé. Há mais alguém? Eu quero orar com você. Há mais alguém? Amém. Essa turma jovem está linda. A decisão de um é a decisão de todos. Eles fazem isso agora. Eles estão juntos. E é assim que a igreja vai ser. E é assim que a igreja é. Você não vai estar sozinho nessa caminhada. Você não vai estar sozinho. Há mais alguém que gostaria, que deseja isso? Eu quero isso. Eu preciso disso. De uma família de fé. Esse é o nosso lema. Nós somos uma família de fé. Há mais alguém? Eu quero orar com você. Há mais alguém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque a fé venceu a dor, venceu o medo, porque a fé trouxe essa expectativa do milagre. Ele vai acontecer, vai mudar, já há mudança nessas vidas. Nós te agradecemos porque eles lembraram
daquilo que o Senhor já os havia dito, lembraram daquilo que já leram na tua palavra e vão experimentar um relacionamento contigo. Não é uma religião, não é uma religiosidade, não é um ritual, não é um simples ir à igreja, é estar com o Senhor, ter o Senhor, falar com o Senhor, ouvir do Senhor. Isso é que é a verdadeira religião. Isso é que é andar com Deus. Louvado seja o Senhor. E nós vamos sair daqui igual aquelas mulheres, contar para todo mundo que Jesus ressuscitou, que Jesus Cristo vive. E eles vão dizer: eu sei. Mas você vai dizer: Ele vive no meu coração. O túmulo está vazio, mas o meu coração está cheio. O túmulo está vazio, mas o meu coração está cheio. Jesus preencheu o meu coração. Louvado seja o teu nome, todos os dias, enquanto nós vivermos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor por essas vidas. Louvado seja Deus.